Ana Laura Magalhães, super bem-vinda ao Quem Paga a Conta. É uma honra tê-la aqui ao lado dos nossos economistas. Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, eleito o melhor economista do Brasil. Frederico Nobre, o nosso Fred, líder da área de análise, vai falar sobre bolsa e ativos aqui mais voláteis hoje aqui no nosso programa. E ela, nossa querida Andrea Ângelo, nossa estrategista de inflação na Warren. Sejam todos super bem-vindos. Ana, queria começar contigo. Se a gente está aqui hoje fazendo um conteúdo de qualidade, trazendo educação financeira para as muitas famílias, pessoas que nos assistem, o mercado como um todo deve muito a você, que lá atrás produziu conteúdos de qualidade e ajudou o brasileiro a investir melhor, as famílias, em especial também as mulheres, né? Quando a gente faz um paralelo, e aqui vai minha primeira pergunta para você, de quando você começou até os dias atuais, você acha que hoje o investidor brasileiro ele está mais maduro? Pauli, obrigada pelo convite, gente. Estou adorando estar aqui nesse jantar com vocês. Já estou adorando também ter a Andrea aqui do meu lado, que é ótimo, soube que é uma super especialista em inflação. Adoro encontrar mulheres aqui nessa trajetória, tá? Por isso que eu estou aplaudindo você, porque você já está mais acostumado, né? Mas aí, puxando o gancho dessa pergunta que eu acho que é super legal, eu acredito que existe um desafio muito grande hoje de realmente educar a população brasileira em massa sobre investimentos no geral. O legal aqui desse bate-papo que a gente vai desenvolver talvez seja um pouco disso, falar sobre vários assuntos diferentes. Muitos brasileiros têm muita curiosidade de aprender sobre ações, é sempre super legal. Talvez uma das perguntas que eu mais receba dentro desse canal que eu estou retomando agora nessas atividades. E muita percepção sobre inflação no dia a dia, mas talvez as pessoas não entendam exatamente a correlação com outros dados econômicos. Então, assim, acho que a população brasileira ainda precisa muito amadurecer nesse contexto, de entender também que existem vários fatores correlacionados, que talvez não é só entender um aspecto ou outro, mas existe uma certa dificuldade, né? Eu gosto de dizer que eu sou da geração dos anos 90. Não sei vocês, não sei quem está nos ouvindo, mas eu sou começo dos anos 90. E isso diz muito sobre a minha curiosidade sobre finanças também. Por quê? Eu venho de uma geração onde, na minha família, eu fui a primeira leva que teve uma moeda constante. Vamos colocar dessa forma? Posso usar constante entre aspas aqui do lado de dois economistas? Mas isso tudo para dizer que não vem de família esse legado de organização financeira, do Estabilidade, investir. talvez. Então, do entendimento de que faz sentido você deixar um dinheiro alocado em algo que vai te trazer rentabilidade e não gastar ou estocar em comida, que vem aquele momento de hiperinflação no Brasil no começo dos anos 90, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, eu vejo que, da minha geração em diante, vem mais esse aspecto da necessidade, da possibilidade de fato, entender que existe um caminho por onde começar, ou por ter essa salvaguarda, por ter uma certa noção de que você pode investir, que o mercado financeiro é extremamente vasto e que ele é saudável e que ele pode ser confiável em devidas proporções. Acho que existem vários tipos de investimentos e vários perfis de investimento, mas que tá tudo bem a gente buscar conhecimento, buscar por instituições financeiras que são sólidas, onde a gente pode se sentir também acolhido e, claro, ter também esse desenvolvimento de carteira e de portfólio, mesmo começando pequeno. Que eu acho que também vem um outro mito ali no brasileiro, que é, não tem dinheiro para começar a investir. Mas tudo bem, hoje o mercado financeiro também está mais acessível, você encontra vários produtos que são mais fáceis, que são baratos, e esse acesso à informação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive nesse jantar, é o que é tão pertinente para as pessoas saberem como começar ou como evoluir nesse portfólio de investimentos. E quando a gente fala de maturidade, acho que você falou bem, ainda tem um grande percurso para o brasileiro aprender a investir melhor de uma maneira geral. Quando a gente olha os dados ainda da poupança, a gente ainda tem R$1 trilhão na poupança, né? É um absurdo, né, gente? Vamos lá. E isso, assim, a gente vê que os aportes na poupança ao longo do tempo vêm diminuindo e, de outro lado, a gente vê que previdência privada tem sido o novo queridinho do brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre previdência privada. Olha, você sabe que eu não sou
uma antiprevidência. Eu acho que vários especialistas, às vezes, falam um pouco sobre não coloque seu investimento em previdência privada. E aí, a gente pode trazer algumas características aqui. Eu acho que é o seguinte, talvez começar com essa contestação, então, da poupança. Por que poupança é tão ruim? Eu lembro que a gente fazia muitos conteúdos que era poupança não. Tá, mas por que poupança não? Então, eu gosto de trazer, assim, dar uns passos para trás e pensar na etimologia da palavra poupança. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. De novo, nesse contexto econômico onde as pessoas não podiam poupar dinheiro, onde o correto era você gastar dinheiro, porque ele perdia tanto valor no tempo de um dia para o outro e tão rápido, que o poupar dinheiro, ele já quase que não existia. Mas quando foi gerada essa consciência do eu preciso ter dinheiro para o dia de amanhã, eu estou poupando. Mas poupar não é sinônimo de investir. Não é nem sinônimo no dicionário, né? Senão tava lá junto, uma palavra junto com a outra. Então, se eu tô poupando dinheiro, e aí a gente olha, poupar significa deixar de gastar dinheiro no presente para gastar no futuro. Mas investir é gerar valor no tempo, é trazer resultado, é alocar em alguma coisa, então, que vai me trazer essa multiplicação daquele dinheiro ao longo do tempo. Então, é totalmente diferente. E dentro desse sistema do que é poupança, a poupança não funciona como investimento por si só. Mas é um espaço para se deixar esse dinheiro alocado para que, então, ele seja gasto em uma outra oportunidade. Então, a partir do momento que as pessoas entendem que poupança não é investimento, a gente pode começar por um caminho que é, beleza, então, o que é investimento? Como eu começo a investir? Eu gosto de dizer que essa jornada do investidor, ela começa se respondendo 3 perguntas, que é, o quanto eu quero investir? Se você já sabe essa primeira pergunta, você já filtra um monte de coisa dentro desse universo, né? Por quanto tempo eu quero deixar esse dinheiro investido? E essa pergunta não precisa ser excludente. Você sabe quanto investir por quanto tempo? Você pode ter ao mesmo tempo um investimento que você pode querer gastar a qualquer momento, paralelo ao investimento que seja para você fazer um planejamento de um casamento, para você trocar de carro, para você fazer uma viagem, para você pagar a faculdade dos seus filhos no longo prazo, que vem somado a uma terceira pergunta que é, tudo bem, mas qual é o risco que eu estou disposto a correr por esse dinheiro aplicado no tempo? Será que eu sou conservador? Ou moderado, ou agressivo? Será que cada um desses investimentos não pode ter um perfil diferente? Enfim, aí para responder sobre previdência, que eu acho que a gente está aqui conversando sobre um monte de coisa, eu acho que previdência foi um produto muito mal vendido no Brasil por muito tempo, que também trouxe um estigma negativo para o produto que precisa ser melhorado. Taxa de administração alta, taxa de carregamento, produtos que não até rendiam até menos do que a poupança. E o brasileiro começou com a educação financeira, a se ligar um pouco mais em relação à previdência. Não é um investimento ruim, mas ele pode ser muito ruim se ele for mal escolhido. Sim. E aí eu acho que a gente pode olhar para a casca, né? A casca do produto Previdência, ela super funciona para essa movimentação de longuíssimo prazo, ali um investimento que vai ficar de 8 a 10 anos, pelo menos, para começar a ser movimentado, para trazer algum sentido para um planejamento de longo prazo. Chegar na menor alíquota de imposto de renda para qualquer tipo de investimento, ter essa possibilidade onde o varejo, o cidadão comum consegue fazer essa portabilidade sem nenhum gasto, que é algo que funciona para fundo exclusivo para quem tem grandes fortunas. Muitas pessoas não sabem disso. Então, eu acho que tem, sim, algumas regalias de produtos que são legais. O problema é a pessoa investir numa previdência achando que ela vai poder sacar a qualquer momento sem ter penalidades altas, e achar também que é aquele tipo de investimento onde ela tem certeza que quando ela for usar o benefício, ela vai ter só uma rentabilidade positiva sem nem ter entendido qual que era o ativo subjacente ali dentro. Porque eu posso ter tido uma casca que era legal, mas às vezes eu entrei num fundo onde a gestão não era interessante, onde era um fundo caro, onde a taxa de performance eu nem sabia quanto que era, o quanto ela tomou do meu rendimento, não sabia qual era a minha performance. Então, tem muita coisa ali para se prestar atenção. Eu trouxe um livro meu, na verdade tem um capítulo inteiro de previdência, quero pedir aqui o livro. Eu trouxe para vocês. E, na verdade, eu explico bastante sobre isso. É exatamente essa questão da desmistificação mesmo do produto. Eu vou até tirar do plástico aqui, vou assinar. Eu trouxe esse pra André, na verdade, tá? Só queria deixar claro. Depois eu mando pra vocês. Mas eu gosto muito mesmo dessa questão da gente levar muita autonomia financeira pras mulheres. Eu tenho muito que aprender com você, tá? Sobre inflação. É isso que eu queria. Mas vamos deixar aqui, muito obrigada. É esse gancho que eu queria pegar, Ana. A gente sabe que você fala para todos os públicos, né? Claro. Mas, especialmente para as mulheres, você tem uma super entrada e um papel super importante de levar a educação financeira
para as mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, os teus projetos que envolvem aí muito de levar a educação financeira para as mulheres. Eu acho que tudo começa com uma noção básica de associação. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu sempre fui muito curiosa, achava que era legal trabalhar com finanças e tal, mas eu não tinha muita referência feminina dentro da empresa onde eu estava. Obviamente existiam mulheres e obviamente existiam mulheres sócias, mas quando você olhava para uma ótica hierárquica, era cada vez mais raro você encontrar mulheres no topo da pirâmide. O que se torna cada vez mais comum quando você estuda socialmente a evolução da carreira feminina comparada com a evolução de carreira masculina. E para quem não entende que existem obstáculos diferentes, existem vários. Muito. Né? Existem vários, mas tudo bem. Não vamos conversar só sobre isso, porque eu acho que o assunto aqui é mais sobre a autonomia financeira para as mulheres. Trabalhando como banker no universo financeiro, eu comecei a perceber que muitas mulheres eram as detentoras de capital e elas delegavam a decisão para as figuras masculinas da família apenas por acharem automaticamente que existia ali maior adaptabilidade ao assunto para esse universo. Porque ele é sempre estigmatizado como mais masculino. E uma vez eu li um estudo no LA Times, muito legal, que fala que a partir da terceira série as meninas já começam a se sentir menos capacitadas em matemática que os meninos na sala de aula. Olha. E isso é carregado para todos os universos. Então, quando você olha até para as barreiras de entrada em cursos universitários onde tem mais matemática do que humanas, você vai ver cada vez menos mulheres dentro desses lugares. Não é que elas não existam, elas só existem em menor escala. Ah, mas na minha classe mesmo, de economia, eram 4 meninas. De quantos alunos? De 20 e poucos alunos. E aí, assim, no primeiro ano, depois as meninas foram desistindo. E aí, eu tive uma conversa muito legal uma vez com uma executiva do LinkedIn, ela me explicou uma coisa que eu achei super curiosa, que é de questão de comportamento humano, que é o seguinte. Quando uma empresa coloca uma vaga de trabalho divulgada, ela coloca alguns pré-requisitos, né? Então, precisa ter 5 anos de formado, precisa ser formado em economia, precisa ter tido experiência com atendimento ao cliente ou ter determinado certificado. E aí, quando um homem olha para a vaga, ele fala, legal, vou me inscrever. Quando a mulher olha pra vaga, ela fala, mas eu não tenho 5 anos de carreira, eu tenho 4. Mas eu não tenho esse certificado aqui. Esse certificado eu ainda vou tirar, eu tô estudando pra ele, eu não tenho. Então, você tem já uma barreira ali, que é psicológica mesmo, comportamental, que nos tira dos lugares. Eu achei isso que legal. Eu acho que faz muito sentido nisso. A criação dos filhos. O menino, você fala, vai filho, se joga. É um super-herói. A menina se protege mais. Não, tadinha, ela precisa de uma ajuda, ela é frágil. Pra mim, vem um pouco dessa, né, mais enraizado, né? Acho que é muita coisa, uma discussão muito social, assim, pra gente entender. Sem dúvida. Mas percebendo esse gap, eu achei interessante realmente criar um universo de conteúdos que eu só fosse mais feminino na fala, na receptividade, na feminilidade, e sair dessa coisa mais quadrada do terno, entrar numa coisa mais colorida e divertida e de fácil entrada e fácil aceitação. Então eu acabei criando um projeto social com outras sócias, se chama Humana. Inclusive começou como uma organização não governamental, hoje a gente atua nessa frente. É uma organização da sociedade civil, uma ONG, uma organização da sociedade civil que leva essa autonomia financeira para mulheres em vulnerabilidade social, somada com outras autonomias, que é a psicológica e intelectual. Então, vem muito dessa ideia de saber que a gente não faz nada sozinha, né? Então, tenho essas mulheres ao meu lado para construir esse projeto e precisa de mulheres para endereçar essa ementa educacional que a gente tem própria dentro dessas comunidades, para que a aceitação também seja com uma barreira menor, porque não é aquela coisa tipo, oi, tô vindo aqui de fora e tô vendo que você precisa de uma ajuda. Não é assim. É muito mais. Eu venho de um universo onde eu sei que o acesso ao conhecimento é difícil, ele é restrito, mas eu aprendi e eu estou disposta a te ensinar. Então, vamos fazer isso acontecer. Perfeito. Isso a gente pode olhar até para uma janela diferente, que é, se a gente pega hoje dados estatísticos da quantidade de investidores que existem no Brasil e traz um recorte de gênero, a gente sabe que as mulheres representam menos de 30% dos investidores hoje. Então, é falta do acesso à informação ou é falta de associação de que esse universo também é feminino e que a gente pode estar ali dentro? Até pelo ponto que você falou, o enraizamento da sociedade, né? O que eu entendo disso? Quem sai para trabalhar? Quem saía para trabalhar? É o homem, né? Ainda deixando aqui a bola com as mulheres, mas dando um descanso aqui para Ana,
André, eu queria entrar aqui no macro e te perguntar sobre o PIB. A gente fechou o ano passado com 2,9%, bem acima da previsão da maioria dos economistas, né? O que deu de errado nessas previsões? Eu vou até resgatar uma fala de um dos primeiros episódios aqui que o Felipe trouxe, né? Que a taxa de câmbio é para humilhar os economistas, não é isso, Felipe? Deus criou a taxa de câmbio. Para humilhar os economistas. Exato. E eu tenho dito que, então, agora ele criou também o PIB, e não é só do Brasil, mas acho que tem acontecido isso, né, no mundo todo. Criou o PIB também para humilhar mais uma vez os economistas. Porque a gente vem errando o crescimento do país consistentemente, não foi só esse último ano. 22 aconteceu a mesma coisa. 22 aconteceu algumas coisas. Se você for pegar a projeção do Focus no início de 22 e no início de 23, o mercado acreditava que a gente ia crescer 1%. Exatamente. E não muito longe, né, Fred? Se a gente pegar agora, 2, 3 meses atrás, o quanto vai crescer neste ano, eu sei que a gente não terminou, mas enfim, o resultado sempre do ano anterior ajuda também a ver como vai ser a frente. É o carrego, né? É o tal do carrego estatístico, isso. Qual que é a previsão para 2024? 2024, então, depois do 1,5... Essa é a hora de se queimar. Vamos lá, é a hora de eu me rebaixar isso, né? Pra ficar registrado e humilhada há algum tempo, Exatamente. gravado. Acho que crescer em torno de... acima do potencial, que, né, o potencial do Brasil é aquele crescimento que você não gera nem inflação. E mesmo assim você cresce. Então, acima de 1,5%. A gente prevê 2% de crescimento. Então, desacelera em relação ao ano de 2023. Isso por conta do agro dando uma retraída? Por conta do agro dando uma retraída, exatamente. E a gente... aliás, acho que é legal citar, o agro em 2023 cresceu 15%. Então, você teve um crescimento muito pujante vindo do agro, mas também não foi só isso. A gente viu o consumo das famílias também crescendo. A gente teve muita política de estímulo. E aí, o que a gente fala da inércia, né? Os resultados de estímulos passados que perduram durante o momento atual. Então, teve muito isso no PIB de 2023 também. E aí, depois, na metade do ano passado, as coisas acabaram se acomodando. Teve menos dinheiro na economia, mas mesmo assim surpreendeu todo o mercado. E esse ano tende a surpreender também. E como eu disse, a gente iniciou o ano achando que ia crescer mais perto do potencial de 1,5%, e não, a gente está cada vez mais... as expectativas estão indo mais para perto de 2% mesmo de crescimento esse ano novamente. Essa dinâmica do agro é interessante, porque você vê que quando você tem um agro tão pujante como aconteceu em 23 e uma surpresa tão forte, você tem um efeito de segunda ordem. E qual que é esse efeito de segunda ordem, né? Todas as empresas, seja indústria, seja serviços, que prestam algum tipo de serviço para o agro, que estão ligadas de alguma forma para o agro, também acabam crescendo e entregando um resultado superior ao que antes era projetado. E esse efeito de segunda ordem talvez tenha ficado um pouco acima do que... Assim, teve uma surpresa vinda desse efeito de segunda ordem. Olhando no micro, as empresas que a gente acompanha, a gente viu bons resultados de empresas que tinham relação com o agro, que não necessariamente eram empresas de commodities, mas empresas que se beneficiavam do agro pujante, de um agro crescendo, né? Então, isso foi uma dinâmica que a gente viu bastante. E adicionando também o efeito do agro na inflação é muito benéfico, porque é maior produtividade, que acho que é um pouco isso que você também está trazendo, e aí você tem maior produtividade, você consegue também... Segurar um pouco o preço. Nesse sentido, ainda falando do PIB, Felipe, eu vi recentemente que você deu uma entrevista que você estava otimista em relação ao PIB, mas com cautela. O que isso significa? Você sabe que, para não citar os economistas, é melhor a gente citar uma figura que, para mim, é referência maior, que é o Ariano Suassuna. O Suassuna falava que você tem que ser realista e esperançoso. E o Serra, que foi o melhor chefe que eu tive, o Zé Serra, né? Não o Bruno Serra, porque o nosso público do mercado financeiro conhece muito o Bruno Serra, que também é uma figura fantástica. Mas o senador Serra, ele dizia o seguinte: Felipe, tem que ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação. Então, o que quer dizer isso?
Quando a gente olha os dados do PIB de 2023, tirando o efeito do agronegócio, que você bem colocou, o agro cresceu 15%. Então, é um desempenho extraordinário. A indústria está uma porcaria. Nunca esteve tão mal. E aí é que eu acho que 24 vai ser um pouco melhor. Porque como você tem uma redução da taxa de juros, que eu espero que continue, espero que a gente até tenha uma redução mais intensa do que essa que está prevista no nosso cenário. Aliás, o nosso cenário... Pode ter discórdia? Óbvio, por Pode favor. discordar. Tá bom, mas eu vou esperar o amigo. É isso que a gente quer ver, inclusive. E aí a redução da taxa de juros, ela cria um pano de fundo importante, porque a economia é um sistema de vasos comunicantes. A Ana falava na introdução que você tem uma questão que é o seguinte, poupança e investimento parece que não se comunicam, né? Caderneta de poupança e investimento de fato não se comunicam. A caderneta de poupança é um péssimo tipo de investimento. E não é à toa que as pessoas fazem isso. Elas fazem isso porque elas são extremamente conservadoras e têm medo, né? A gente não faz muito tempo que a gente saiu de um contexto de hiperinflação, que só quem tinha acesso ao sistema financeiro conseguia ter os rendimentos do overnight para garantir que o dinheiro não fosse corroído. Aqueles que não tinham pegavam o contra-cheque e iam direto no mercado. O supermercado estocava em casa. E eu lembro, a minha avó, por exemplo, tinha dispensa. As dispensas eram enormes. Que eram... tinha freezer e tinha... Que era do tamanho da geladeira, o freezer, né? Isso tinha em casa também. E tinha as dispensas que eram verdadeiros cômodos, né? Puxa, a dispensa é um armarinho em casa só. Me recordo daqueles carrinhos assim. Cheio, né? Dois carrinhos. Compra do mês, você lembra? Isso. Mas eu fiz essa digressão porque é o seguinte, a economia é sistema de vasos comunicantes, então tudo afeta tudo, e tudo é endógeno, por isso que é difícil de projetar qualquer coisa. Só que quando a gente vai falar com um jornalista, por exemplo, ou quando a gente está num programa como esse, como economista é um bicho vaidoso, a gente quer dizer que o PIB vai crescer 2, vai crescer, a gente não sabe quanto vai crescer o PIB. O máximo que a gente pode dizer, e daí eu acho que o economista pode contribuir, é indicar as tendências. Porque quando tem uma redução da taxa de juros, eu sei que o consumo das famílias vai aumentar. Se o governo não fizer bobagem no fiscal. E eu sei também que o investimento pode aumentar, porque a redução da taxa de juros vai reduzir o custo de oportunidade do chamado investimento produtivo. Em vez de eu pegar o dinheiro e colocar apenas, né, em ativos financeiros, eu posso dobrar a minha planta industrial de cosméticos, por exemplo, e não só escolher entre ativos financeiros que têm rendimento muito mais vantajoso. Se isso acontecer e se não tiver nenhuma bobagem na área fiscal, a indústria vai se recuperar. Então vai ser um crescimento que vai ser um pouco menor, como a Andrea falou, que eu concordo com ela, em torno de 2, ano passado foi 2,9, mas a composição tende a ser muito melhor, porque a indústria vai crescer mais. E se a indústria crescer mais, André, desculpa, Felipe, só para pegar um gancho aqui, qual que é o impacto disso nas próximas reuniões do Copom? Inclusive, tem uma próxima no dia 20, né? Deve acelerar mais os cortes ou não? Espera-se, né? Espera-se ansiosamente. Não. Opa! Assim, não. Temos uma discordância aqui na mesa. Temos, conseguimos. Acho que na próxima reunião e nas duas próximas já está um pouco telegrafado, que é o que a gente fala, o que vai acontecer. Porque o Banco Central, ele dá indícios a isso. E o que a gente chama de um guidance, né? Que a gente fala, olha, o que vai acontecer à frente? E o Banco Central escreve que o ajuste de mesma magnitude para as próximas reuniões. Então, ou seja, os 50 pontos de queda da Selic está dado, precificado. O que eu acho que ela não vai conseguir chegar, talvez, ao que o Felipe, eu sei que ele gostaria, um 7,5 com 8, né? De Selic, por algumas razões. Acho que o Brasil, a gente não é um mundo isolado, a gente tem que olhar para fora. Então, a economia norte-americana, né? Então, o Fed, acho que vamos lembrar um pouquinho. A gente veio de 2 meses atrás que o Banco Central norte-americano estava indicando que ia começar o processo de queda da taxa de juros dele em março. E aí, o que aconteceu? A economia norte-americana no início do ano se mostrou muito mais forte, o mercado de trabalho pujante, eu acho que isso não é só o Brasil, né? E, olha, não, realmente agora a gente tem que esperar mais um pouco. Então, empurrou um pouco mais isso. Com isso acontecendo, a gente tem um diferencial de juros que também afeta a taxa de câmbio aqui dentro, maior.
Então, ou seja, o Brasil diminuindo a taxa de juros e o Banco Central norte-americano deixando ela estável. Então, esse diferencial, ele tende a aumentar, né? Então, Mas vai começar a diminuir em algum momento, né? isso vai começar a diminuir, exatamente. Só que aí ele pode diminuir mais devagarzinho ou num orçamento, que era o que existia, de que iria cair a taxa de juros norte-americana, que está os 5,5, para 1,5 a menos, né? Então, isso já se reduziu essa expectativa, ou seja, o caminho, ou seja, um ponto alto entre o Selic e a taxa de juros norte-americana está ficando cada vez maior. Então, o norte-americano, o investidor, ele tende a ir onde é o ativo mais livre de risco, e ele vai para lá. A gente tem uma comunicadora nata na mesa. Sim. Os nossos Agora que tá ficando bom, ele vai economistas, interromper. Ana, às vezes, eles são um pouco mais técnicos, mas para quem... Né? Fico só assim, não, Ele já me cortou aqui no Forward Guidance. Mas para quem está em casa, nos ajuda a entender o que é o Copom, o que é a taxa de juros, o que é a Selic e o que esse investidor que está ouvindo tudo isso, de corte de Selic, de taxa de juros, precisa se preparar, que alternativas ele tem para os seus investimentos. Excelente, assim, eu acho realmente, né, a gente que vem desse universo técnico está super acostumado. Mas até na introdução desse livro, eu falo, para você que está começando a investir agora, se tem um único personagem, que é o personagem principal da economia brasileira, que você precisa prestar atenção, e a partir dele você vai entender, inclusive, como investir e por quê, é a taxa básica de juros Selic. Porque a partir dela, se ela está subindo, se ela está caindo, você vai entender exatamente para qual universo financeiro você vai precisar correr para se proteger. E se ela está subindo ou se ela está caindo, é porque o Banco Central está tendo que agir de acordo com o que está acontecendo dentro da economia real. Então, eu sempre gosto de deixar isso claro. Agora, essa discussão é legal porque, assim, eu acho que é muito nítido que a gente não consegue prever nada, nunca. Na vida, em nenhum cenário. Mas é interessante a gente criar algumas métricas de apoio para que algumas decisões sejam tomadas, já que essas decisões tomadas no presente vão afetar o futuro. Então, eu acho que é interessante você ter algum tipo de guia, mas desde que esse guia não seja tão balizador a ponto da decisão que você nem sabe que você vai tomar no futuro. Então, uma coisa que eu acho que é legal quando eu assisti uma entrevista certa vez de um ex-banco central norte-americano é que na crise financeira de 2008, o que ele disse que ele aprendeu foi: eu entendi que eu precisava reduzir juros. E eu só aprendi agora, nessa crise pós-Covid, depois de 2020, que eu deveria ter feito isso mais rápido. A diferença é que quando a gente olha para um país tão desenvolvido e que tem a moeda doméstica também como a principal moeda do mundo, é que qualquer decisão que o Banco Central deles toma acaba impactando, né, em escala, todas as demais economias. Talvez por causa não só dessa balança comercial, mas porque todo esse comércio internacional também é balizado dentro disso. Ana, a gente falou do Banco Central baixando juros, a Selic, e eu lembro que lá atrás eu vi uma matéria, uma reportagem, dizendo que quando o juros sobe, a Selic sobe, você fica pela taxa de juros maior, mais conservadora. E agora os juros caindo, a Selic caindo, aumenta, você na pessoa física, na Ana, aumenta teu apetite para risco, olhando bolsa. E aqui a gente tem um grande especialista em bolsa, Fred, e eu queria provocar um pouco isso, porque você mesmo falou que é uma pergunta que você recebe muito, né, sobre a bolsa, para onde que vai, que setor compra, que ação que compra. Quer saber disso? Você aumenta teu apetite para risco? Vou te dar essa resposta de duas formas. Primeiro, Ana é investidora, que é diferente da Ana especialista. Né? Somos duas personas diferentes. Ah, é? Claro! Não, tem que ter o mesmo mindset. Não, porque nem todo mundo pensa igual a mim. Eu quero ensinar, eu ensino tudo. A pessoa, ela entende e toma a decisão dela. Cada um tem o seu perfil de um risco. pouco desse lugar. E por que eu digo isso? Porque eu acho que na hora de você entender como que os movimentos de juros influenciam também no mercado financeiro, cada um decide o que quer investir ou não. Eu não fico movimentando a minha carteira o tempo todo porque a taxa de juros está mudando. Eu sou um pouco mais estrategista, de posicionamento, e assim vai. Eu trabalho em cima da liquidez que eu consigo ter, eu deixo isso bem organizadinho e tal. Então, eu não gosto muito de mudar carteira por notícia ou por movimentação curta de mercado ou alguma outra informação. Obviamente, quando a gente entende que tem uma reunião do Banco Central, algum movimento na curva longa, estou me posicionando hoje para esse movimento de curva longa que eu estou imaginando que a taxa de juros vai cair. Eu não vou esperar sair o resultado da próxima reunião do Copom, onde eu sei que vai ter uma expectativa de queda, para então fazer um movimento de carteira. Sim. Então, acho que é um pouco desse contexto. Em segundo lugar, porque investir em bolsa para o brasileiro, eu acho que é
curioso, é legal. É aquela coisa do não entendo direito, mas muita gente ganha dinheiro, então vamos ver como é. Como com várias outras coisas, como Bitcoin, como outras moedas digitais e tal. Então, quando as pessoas elas me procuram querendo recomendação, olha, o que você acha das ações da Vulcabras? Eu até falei que Fred, vamos ver o que você vai falar do Banco Inter, o que você acha de investir em tal lugar? Eu falo, primeiro, não sou especialista em bolsa, não tenho esse certificado. Segundo, invisto em fundo de investimento, porque eu acho mais prático e eu não tenho tempo de ficar analisando empresa. Isso é um bom conselho, porque eu, quando uma vez resolvi investir em ações e abrir uma conta numa corretora, tá, isso numa galáxia muito distante há muito, muito tempo atrás. Quando eu fui declarar o imposto de renda, eu tinha feito a besteira de comprar eu mesmo, por meio da corretora, as ações que eu quis, Sanepar e não sei o quê. Fui comprando de acordo com a minha estratégia. Cara, na hora de declarar, é uma insanidade. E quando você vende, então, pior ainda. Aí você tem que estimar o preço médio da ação e não sei o quê. Nossa. É muito mais fácil através de um fundo de investimento em ações ou de uma carteira administrada. Não é porque hoje eu estou ações. numa corretora, mas é verdade. E fazendo esse gancho da Ana e do Felipe, Fred, que setor você está olhando na Warren? Você como nosso analista-chefe, tem algum setor, algum papel específico que você tem acompanhado mais, que para você é uma aposta para esse ano? Tem alguns setores, né? Eu acho que se a gente for olhar pro macro, né? Acho que a gente comentou aqui algumas vezes sobre queda de juros, sobre inflação. Ainda tem um prêmio, mas caminhando ali para um cenário um pouco mais benigno de inflação. Acho que tudo isso contribui, um crescimento acima do esperado, tudo isso contribui para a gente ter uma dinâmica um pouco mais positiva para a Bolsa. Quando a gente olha, fazendo zoom out aqui, né? A gente olha para janeiro de 2023, Bolsa a praticamente 100 mil pontos. Acho que aquele momento foi um momento onde você tinha a Bolsa muito barata, né? E acho que a gente conseguiu alertar os investidores várias vezes sobre essa dinâmica. E quem acompanhava aí, acredito que teve a chance de se posicionar. Ou quem seguia as nossas carteiras administradas, né? Tá liberado fazer propaganda aqui no programa. Total. A Warren tem que pagar a conta, né? Eu só quero lembrar que eu não ganhei livro, viu? O nome do programa é Quem Paga a Conta, mas alguém tem que pagar a conta de verdade. É a Warren, no caso, né? Então tá bom. Então a gente pode fazer um pouquinho de propaganda. Mas as carteiras administradas também são uma forma de você investir em ações diretamente. A diferença é que você tem o ativo no seu CPF. Diferentemente de um fundo, né? Um fundo de investimento, você tem uma cota... no CNPJ do fundo. Exato. Você tem o CNPJ, você tem uma cota, você tem uma gestora. Na carteira administrada, você consegue ter o ativo diretamente. Qual que é a vantagem disso? Você tem um benefício tributário no recebimento de proventos, né? Então, por isso que a gente optou por ter uma carteira administrada na Warren. E a carteira administrada tem um come cotas como num fundo de ações ou não, Fred? Não tem come cotas. O dividendo ele é isento. E o investidor ele tem ainda o benefício da isenção para vendas abaixo de 20 mil reais. Acho que vale explicar o que é o come cotas. Mas o dividendo ele vira cota, né? O investidor não recebe. Não. No caso da carteira administrada, como o investidor... No fundo o dividendo vira cota, né? E aí o investidor ele é tributado. No caso da carteira administrada, como o ativo fica no CPF do investidor... Entra isento de imposto de renda e fica no CPF. Exatamente. Então essa foi na verdade, assim, quando a gente foi montar a nossa estratégia de ações na Warren, e uma estratégia voltada para recebimento de dividendos, na verdade, a estratégia é voltada para o retorno total, mas um dos componentes de retorno das ações é o dividendo, né? Então, a gente optou por criar uma carteira administrada e não um fundo, justamente para conseguir explorar esse benefício tributário que até então está vigente, né? Felipe, pode ser que depois, em algum momento, solte um relatório mudando esse negócio, a gente espera que não. Não, eu não vou mudar nada. Não, você não, mas no máximo vai comunicar, né? E eu queria pegar esse gancho de ativos mais voláteis, como a Bolsa, e eu acho que existe esse produto para um determinado perfil de investidor, e puxar um gancho aqui para a Ana. Ana, eu sei que é uma entusiasta do Bitcoin, e a gente viu aí o Bitcoin batendo recentemente próximo à máxima. Qual que é a tua visão? Por que você acredita? Quando eu falo Bitcoin, é criptomoeda, né? A gente fala Bitcoin porque fica mais fácil, as pessoas... É mais conhecido, né? Qual que é a tua visão? Pauli, você sabe que eu realmente sou muito entusiasta, mas é porque eu sou entusiasta da economia tokenizada. Eu acho que o blockchain ele é realmente revolucionário em vários aspectos. Então, a partir do momento em que a gente tem tecnologia aplicada em vários setores, por que não na economia? E por que não aproveitar que a tecnologia do blockchain ela existe exatamente para diminuir barreiras e facilitar esse acesso de mercado internacionalmente? Então,
Eu não sei quem teve a oportunidade de ler o paper do Satoshi Nakamoto, mas é pequenininho ali, são 6, 8 páginas, todo em inglês. Mas em 2008, a única coisa que ele queria era... Que lindo seria se eu pudesse fazer uma remessa de moeda dos Estados Unidos, né, de um lugar hipotético, para outro país, sem fronteira, 24 horas, 7 dias por semana, sem ter que pagar taxa e sem ficar refém de uma instituição bancária. Que ideal e que bonito seria uma economia sem barreiras, onde a gente pudesse simplesmente ter uma ponta a outra ponta se comunicando, que é o peer-to-peer, basicamente dentro desse contexto econômico. Isso eu acho fantástico. Eliminar intermediário, eliminar custo de transação. O que eu acho que é assim, não vira uma economia sem intermediário, porque você precisa até de uma corretora de blockchain, então, para fazer uma transferência. Sim. Mas eu acho que o mundo caminha para esse lugar. Tem gente que pode achar que é muito utópico, ou sei lá, que tipo de tecnologia avançada a gente precisa ter para que essas barreiras realmente não existam em hipótese nenhuma. Mas eu acho o blockchain impressionante. Aí eu acho que entra num contexto aqui de economia, que é como que a gente insere uma moeda digital que se tornou um instrumento financeiro antes de se tornar um instrumento de troca, que aí é contrário a toda a evolução da economia no mundo. Porque as moedas elas foram financiarizadas depois delas entrarem no contexto de moeda de troca. Então, se a gente falou que mas o dólar é a moeda mais forte do mundo. Sim, mas eles entenderam ali depois de do consenso de Washington que era legal você ter o dólar vinculado a ouro para ter uma reserva de valor. E depois de uma crise financeira ali nos anos 70, que você entendeu que não posso estar vinculado a lugar nenhum, vou ter uma moeda lastreada a mim mesmo. O dólar sobre ele mesmo. E hoje o Bitcoin talvez seja a moeda mais forte, porque foi a primeira, é a que as pessoas mais conhecem, mas existem outras moedas que utilizam ali o blockchain para existir e para virarem mesmo esse mecanismo de troca. Eu acho que o mundo só fez ao contrário. Primeiro começou a especular o universo financeiro desse negócio antes de ter real valor e ser uma moeda de troca universal. Mas eu acho que tem muito potencial para ser. Desde que a sociedade aceite. E tudo que é socialmente aceito é o que vai trazer toda essa pressão mesmo para existir. E aqui no Brasil a gente vê a B3 caminhando a passos largos. Aqui Central, trabalhando numa também. tokenização da moeda, o real digital, tokenização do tesouro direto, você fazer liquidação de tesouro direto, isso é fantástico. É uma forma de você não só baratear esse processo de você ter esse investimento, mas imagina você começar uma dívida do zero, onde o blockchain é aplicado 100%, desde o começo até o final, onde você consegue então ter transparência até para o usuário de como que a dívida é emitida e ela é pagada e executada no pagamento no final das contas. Então, assim, eu sou entusiasta mesmo de blockchain, mas não necessariamente de Bitcoin, tá? Sim. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas pegando esse gancho e voltando a cripto e em específico no Bitcoin, o que aconteceu nas últimas semanas, Fred? Subiu tanto, todo mundo tá nos perguntando na Warren, ligando, o cliente, pessoa física, devo ter, devo não ter. O que aconteceu de fato? Olha, eu acho que tem 3 fatores, né, que a gente precisa levar em consideração e pontuar aqui. Primeiro, lembrando que a gente passou 18 meses até outubro de 2023 no inverno cripto, né? Que foi basicamente o Bitcoin perdendo valor, o que é super normal para a classe de ativo, né? A gente está falando de uma classe de ativo que é mais volátil do que a média e que é uma classe de ativo de beta alto, que a gente chama, que é quando você tem justamente essa volatilidade acima da média. E quais são esses 3 fatores que eu comentei, né? O primeiro fator é o fato da SEC, a Securities Exchange Commission, né? Digamos a CVM dos Estados Unidos, o órgão regulador, ter aprovado ETFs de Bitcoin. Então a gente tem agora 11 ETFs listados nos Estados Unidos que foram aprovados de Bitcoin. Isso dá liquidez para o mercado e facilita e aumenta o volume transacionado e, consequentemente, o fluxo que vai sendo destinado para a moeda. Tá? Então esse é o primeiro fator. Segundo? O segundo fator é a própria tendência de queda nos juros que a gente comentou aqui, né, lá fora nos Estados Unidos. Então, quando você tem um ciclo mais favorável de juros, né, você naturalmente tende a ter um direcionamento de fluxo para esses ativos mais voláteis de renda variável, como é o caso das criptomoedas. E o terceiro é que a gente está chegando perto do halving, né? E o halving, né, basicamente é um momento que ocorre a cada 4 anos, é um evento que ocorre a cada 4 anos no Bitcoin, onde é reduzido o lastro de moeda disponível. Então, esses 3 fatores têm pressionado o preço do Bitcoin, né? Feito o preço do Bitcoin subir. Eu acredito que sejam os principais pontos aí que motivaram essa alta, né? Enfim, então,
se fosse colocar em perspectiva, seriam esses 3 pontos. Como é que surgiram as criptomoedas? Então, a partir desse paper do Satoshi, né, que a Ana menciona. Ele é facinho de ler. Você, como economista, vai falar: 2008. meu Deus, esse homem é um gênio. E é tão básico. Você vai falar: por que ninguém pensou nisso antes? 2008 É muito interessante. legal. E é bem abstrato, assim, né? Olhando pra época, assim, né? Uma coisa é você ler hoje o paper do Satoshi, outra coisa é você ler em 2008, né? Ainda mais naquele momento onde a gente estava numa crise financeira, subprime, etc. Toda aquela história que a gente já conhece. Né? Eu fugi da sua pergunta da bolsa, tá? Eu percebi. Você posso falar de Vulcabras 3 vezes. Não, o Vulcabras, assim, é um case que Ele sabe. a gente gosta, é um case legal, né? Enfim, é uma empresa que está relativamente descontada, se você for olhar em termos de múltiplos com outras empresas do setor de varejo. Agora, essa dinâmica de varejo é sempre um pouco complexa, né? E eu acho que cabe uma ressalva aqui para quem está assistindo, que uma coisa é a gente aqui, como analista, como gestor, se posicionar numa empresa de varejo, outra coisa é o investidor pessoa física se posicionar em empresa de varejo. Então, eu costumo dizer que para o investidor pessoa física entrar numa posição em varejo, é importante monitorar. Não dá para entrar e deixar largado. É diferente de você comprar um Itaú da vida, comprar uma empresa, uma Engie da vida, uma empresa mais resiliente, que tem ali uma segurança... Mais sólida. Mais sólida, uma pouca dispersão nos resultados. Empresa de varejo vai ter bastante dispersão nos resultados. Dito isso, a Vulcabras é uma empresa que está melhorando, tem boas perspectivas, a gente gosta, acha um case interessante, mas tem que ficar de olho, não dá para comprar e esquecer. Setor volátil, varejo, né? Até no último programa a gente comentava lá com o Leandro Siqueira, que participou junto com o Celso Plácido, que participou do último programa também. O Luiz Barsi fala que as empresas do varejo que ainda não quebraram, um dia vão quebrar. Então, por isso, acho que esse monitoramento ele faz total sentido, né? Na estratégia do Barsi não cabe varejo. Por quê? Porque o Barsi, ele monta uma carteira previdenciária. Então, a estratégia dele, a estratégia do Barsi, da Luize, né, é uma estratégia de previdência. A gente falou aqui sobre previdência, a Ana comentou muito bem. E ações são uma boa forma de você trabalhar e fazer esse acúmulo de patrimônio para a previdência, pensando no médio e no longo prazo, né? Assim, no caso do Barsi, no longuíssimo prazo. Então, para ele, faz muito sentido você ter empresas que são sólidas, são boas pagadoras de dividendos, que têm baixa dispersão de fluxo de caixa. Então, é basicamente Você ia isso. comentar. Por obséquio. É a única vez que eu vou pedir a palavra. Por questão de ordem. Pode Mexeu no discordar. Geralmente eu gosto de falar quando me é pedido mesmo, entendeu? Mas agora deixa eu trazer aqui uma coisa que eu sempre gosto de falar quando o assunto é ações, que é... Como traz muita curiosidade e poucas pessoas entendem, talvez o investidor pessoa física, eu adorei que você falou que existe uma diferença entre os tipos de investidores, né? Ele só lembra de blue chips na hora de investir, que são as grandes empresas, as mais negociadas, as de maior valor na bolsa, e simplesmente se esquece de prestar atenção no que ele consome no dia a dia. Porque quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço fracionado do capital social de uma companhia, que ela é tão grande que ela deixa um pedaço para ser investido e adquirido por pessoas menores, pessoas físicas menores. E da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, tem muita coisa que faz parte do seu cotidiano. Tá todo mundo vestido, a gente está consumindo energia elétrica, você está usando sapatos, você tem várias empresas listadas em vários setores. E aí, na hora de você escolher de quem você vai ser sócio, por que não pensar nas empresas da qual você consome diretamente ou até pelo setor indiretamente? E aí eu gosto muito de conectar aqui com 2 economistas na mesa, que é... Essa fala do Barsi, ela me fez pensar numa coisa incrível, né? Eu não vi isso, eu adorei que você trouxe isso. Se um varejista não quebrou, um dia ele vai quebrar, qual que é a conexão da gente entender, então, esse serviço no Brasil e reconectar a pauta de PIB que a gente trouxe? Porque como que uma empresa de varejo pode quebrar em algum momento se a gente está usando uma ótica de consumo das famílias que justifica, inclusive, então, um crescimento do PIB e, porventura, uma queda na inflação? Olha só que interessante para você ver como você falou, né? Que a economia são vários dutos conectados. Vaso. Eu acho que a gente chega um pouco nesse lugar aqui, nesse final da nossa conversa. Assim, acho que o ponto é justamente esse, né? E aí, por isso que isso conversa com o que eu estava falando, que eu não acredito que você investir numa empresa como a Vulcabras, aqui que você trouxe o exemplo, ou como a C&A, que o Leandro acertou na mosca, acaba que é algo que para o investidor de varejo
é um pouco complicado. A gente cansou de ver casos de investidores que chegaram na Warren com uma carteira que estava lotada de Magalu, lotada de Casas Bahia, ali em 2021 e derreteu, né? Então, assim, Magalu foi um investimento ruim? Não, depende da época. Teve época que foi excelente, né? Que valorizou 1000%. Mas quem tinha ali no final de 21, quando os juros começaram a subir, a Selic chegou em 13,75, tomou um baita prejuízo. Então, o ponto aqui é entender essa dinâmica de risco e entender que talvez não seja para todo mundo, porque empresa de varejo é cíclica, né? E aí, respondendo à pergunta do Pauli, hoje a gente está no momento de queda de juros. Então, a gente está se posicionando nas nossas carteiras administradas mais em setores cíclicos. Então, hoje a gente já tem um pezinho em varejo. A gente gosta também de empresas que se beneficiam da queda do agro, de commodities agrícolas. Exemplo, JBS. JBS é uma empresa que é um frigorífico, ou seja, o preço de grão cai, eles melhoram as margens. É tão simples assim. Da mesma forma, né, empresas do setor financeiro que tendem a se beneficiar de queda de juros. Então, a gente tem essa abordagem muito top-down de olhar para o macro e tentar identificar a partir do macro, né? A gente tem aqui 2 economistas, mais o Sérgio, 3 economistas que conseguem decifrar isso muito bem e a gente aproveita isso para transformar isso em estratégia de investimento. Agora, mas você é economista de graduação também. Eu também sou economista, eu só exerço aqui mais a função... Ele manja de Petrobras, precisa falar um pouco de Petrobras também. Tudo bem, porque o meu foco hoje acaba sendo mais análise ali de equities, de crédito, né? A economia, o macro eu deixo com vocês. Mas a gente tenta traduzir isso para montar os portfólios. E quando eu vejo essa dinâmica, né, o que me remete é justamente esses casos que a gente cansou de ver de investidores que simplesmente não souberam a hora de sair. E quando você tem um ciclo de juros, os juros subindo tão rápido, de uma maneira tão intensa como aconteceu aqui em 21, né, a gente vê empresas como, por exemplo, a própria Magalu, a Casas Bahia, tendo sérias dificuldades financeiras. A Magalu ela chegou num determinado momento que ela estava pagando 5 vezes mais em juros do que o resultado operacional da companhia. Então, assim, é um absurdo isso. Como que você vai deixar a companhia de pé assim dessa maneira, né? E essa dinâmica é uma dinâmica que achata as margens e pode eventualmente fazer a empresa quebrar. E até, Fred, foi legal que você falou, né, do movimento e as ações cíclicas. Porque a gente fala muito do macro e você traduz isso para o micro, que foi o que você explicou. E aí, quando a gente tem esse embate do tipo, a Selic vai parar em 9 ou ela vai parar em 7,68, talvez não faça tanto sentido. Assim, foi o corte, né? Foi o ciclo, acabou. E aí vocês e a gente já tá pensando qual é o próximo ciclo. Isso que é importante e é onde a gente agrega, né, um valor ao outro aqui. Exato. Ana, a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, aqui o 7º episódio do Quem Paga a Conta. Eu adorei isso. Mas antes de encerrar, eu queria, até por curiosidade, você passou recentemente por um hiato, digamos assim, e a gente sentiu muito a tua falta. E a pergunta que não quer calar agora não é só quem paga a conta, mas quais são os teus próximos passos daqui para frente? É uma boa pergunta, sabia? Quem vai pagar minhas contas agora? A sociedade, assim, grupos financeiros. Não, mas sabe o que é legal, Pauli? Assim, eu venho de uma única escola. Formei na faculdade, entrei no mestrado direto, depois só trabalhei no mesmo grupo financeiro. E hoje, eu acho que dentro do que eu aprendi em questão de diligência, de transparência, é muito legal fazer um trabalho independente. Então, quem tá pagando a conta sou eu mesma.